Em 8 de setembro, a igreja celebra o nascimento da Virgem Maria. Os franciscanos, unidos à comunidade local, realizaram uma peregrinação até o local onde, de acordo com a tradição, nasceu Nossa Senhora. Cesareia de Filipe, cidade fundada pelo filho de Herodes e lugar do episódio bíblico no qual Jesus declarou ao apóstolo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Entre julho e outubro acontece a colheita de uvas no Cremizé. As frutas serão usadas para produzir o vinho típico da região. Fomos até Belém para apreciar e experimentar o hummus. Tem como base o grão de bico e pode ser um dos pratos mais antigos que existem. Graças à tecnologia, a partir de agora é possível fazer uma viagem no tempo e contemplar a cidade de Jerusalém como era há 2000 anos. Em 8 de setembro, a igreja celebra o nascimento da Virgem Maria e, como todos os anos, os freis de São Francisco, unidos à comunidade local, realizaram uma peregrinação até o lugar onde, de acordo com a tradição, nasceu Nossa Senhora. Para nós é um tempo importante. Desde o século XV, a cada ano viemos a este lugar, onde Maria nasceu para celebrar a festa de sua natividade. Para nós, franciscanos da Terra Santa, é muito importante estar no lugar que a liturgia recorda hoje. O proto-evangelho de São Tiago diz que Nossa Senhora nasceu nas proximidades do templo e desde o século V os peregrinos veneram este lugar. Aqui foi construída uma igreja que em 1192, depois da derrota de Jerusalém e reconquista de Saladino, foi transformada em um colégio islâmico. Durante esta ocupação muçulmana, os franciscanos da Custódia obtiveram acesso à cripta para continuar a venerar este santo lugar. Viemos a este lugar onde Maria nasceu e que está mesmo a poucos passos de onde era o templo, onde seu pai servia. Este lugar pertence à França, é custodiado pelos padres brancos. Porém, há muitos séculos, os freis têm permissão de celebrar aqui. Em 1856, depois da Guerra da Crimeia, o edifício foi doado à França. Foi restaurado e confiado aos padres brancos, que ainda hoje cuidam do lugar. So the White Fathers arrived here in 1878. So we celebrate this year. Os padres brancos chegaram aqui em 1878. Portanto, estamos celebrando os 140 anos da nossa chegada a Jerusalém e, ao mesmo tempo, os 150 anos da nossa fundação. Nosso fundador tinha um amor especial pelo Oriente, pela Igreja do Oriente Médio. Foi ao Líbano para ajudar os cristãos e, quando teve a oportunidade, enviou missionários para o Oriente Médio, para que atuassem especialmente em prol da unidade dos cristãos. To work with the churches in the Middle East and especially with an idea of working for Christian unity. O dia do nascimento de Maria corresponde ao amanhecer da salvação. Os padres da igreja afirmam, como destacou o frei Stefan durante a homilia, que Maria está para a igreja como o amanhecer está para o firmamento. Maria precede o sol. Para mim, este lugar, Betesda, onde Jesus curou o paralítico com suas palavras, é um lugar de cura. E depois é o lugar do nascimento de Maria, onde algo novo começou neste mundo. Não é o início da salvação, que é Cristo, mas é o primeiro passo para que ela surja. It's not the beginning of salvation, that's with Christ, but it's the first light before the sun comes up. A paisagem surpreende por sua fauna, flora e abundância de águas que formam uma série de bacias hidrográficas. No Parque Nacional de Bânias, uma das nascentes do Rio Jordão e uma cascata de 10 metros, a maior de Israel. As numerosas riquezas naturais fizeram de Bânias um lugar de culto pagão, especialmente ao deus Pan. Daí surge o nome do local Pânias, e do qual derivou Bânias, no árabe, já que a língua não possui a letra P.
O arqueólogo do Parque Nacional de Israel, Ben Yosef, explica que as escavações iniciaram no século passado. Em 1988, foram encontrados resquícios das épocas romana e bizantina, descobertas arqueológicas e testemunhos de diferentes períodos históricos, como a Batalha de Bânias, quando o atual território da Terra Santa ficou sob o domínio dos Seleucidas. 30 anos depois, a tentativa de introduzir os costumes da cultura helenística fez instaurar a revolta dos Macabeus. And the city known firstly at the year 200 BC, where there was a great A cidade war. viu acontecer perto de 200 a.C. uma grande guerra de povos vindos da Grécia, uma guerra entre a casa dos Seleucidas e a casa dos Ptolomeus. Após essa guerra, a cidade foi conquistada pelo Império dos Seleucidas. Muitas construções foram iniciadas e algumas delas em honra a deuses da cultura helenística, como Pan. At the year 200. That's what we know about this place. And they started building it. Now they built it after a very certain goddess, Hellenistic goddess, called Pan. Na era helenística, momentos de prestígio da cidade. Aqui, Herodes ergueu um templo ao imperador César Augusto e antes de morrer dividiu seu reino entre os 3 filhos. Bânias foi destinada a Felipe, que a estabeleceu como capital de seu reino e com o nome Cesareia de Filipe, para distinguir de Cesareia Marítima, na costa do Mar Mediterrâneo. Durante o seu domínio, a região se desenvolveu econômica e culturalmente. Moedas foram cunhadas e templos, casas de banho, teatros e outros edifícios públicos construídos. E para o cristianismo, um importante fato na região. Jesus passou por aqui e perguntou aos discípulos como o povo percebia, até fazer o questionamento diretamente a eles. E vós, quem dizeis que eu sou? A partir daí, a bela resposta de Pedro e a revelação de sua missão. Pedro responderá com sua inspirada profissão, e o Senhor Jesus responde com a missão de Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus saiu da Judéia e da Galileia, foi às fronteiras da Terra Prometida, quase entre os pagãos, e lá fez aquela pergunta, a fim de que sua identidade não fosse confundida com o messianismo de seu tempo. Desde que Pedro recebeu a revelação do Pai, Jesus entende que o Pai o escolheu entre os irmãos como a primeira pedra sobre a qual a igreja seria construída. Il Signore Gesù vuole che la sua identità di Messia non sia confusa e vuole sapere qual è l'identità O Senhor Jesus desejava que sua identidade de Messias não ficasse confusa e queria saber como as pessoas e os pagãos o identificavam. Ou seja, seria uma igreja aberta, uma identidade aberta de Jesus e uma identidade de Pedro, da igreja muito aberta. Esses 2 temas, a divindade de Cristo e o primado de Pedro, são hoje os termos de debate e de diálogo ecumênico entre as confissões cristãs e do diálogo interreligioso com outras confissões religiosas, disposta a reconhecer em Jesus um profeta, um Messias, mas não certamente a sua divindade. Il dialogo interreligioso con le altre confessioni religiose che sarebbero disposte a riconoscere in Gesù un profeta, un Messia, ma non certo la sua divinità. O sítio arqueológico está localizado nos pés do Monte Hermon, nas colinas de Golã, já nas proximidades da fronteira com a Síria e o Líbano. Quem visita tem a oportunidade de ver as ruínas de diferentes épocas, antigas estruturas palacianas, um velho moinho de água ainda em funcionamento, a gruta de Pan e ainda tocar as refrescantes águas do rio Hermon. Mas, sobretudo, o local assinala compreensão sobre a identidade de Cristo e a missão de Pedro. O colorido das folhas e dos cachos de uva indicam que é tempo de colheita. O procedimento por aqui é uma antiga e importante tradição. A colheita é feita a cada ano e permite descobrir e estar perto da natureza.
Na Terra Santa acontece entre julho e outubro. Destaque para a colheita no Vale do Cremizan, a 5 quilômetros de Belém e a 12 de Jerusalém. Os trabalhadores locais estão a todo vapor. Nessa jornada esplêndida do Cremizan, estamos colhendo bala de vermelha, uva que existe somente nos nossos terrenos. Colhemos cerca de 10 ou 11 toneladas a cada ano. Desse total, quase 40% são exportados. Ogni anno, quasi il 40% di questa quantità va all'estero. Essa empreitada começou em 1885, quando o padre Antônio Belloni, missionário italiano, deu início à vinícola do Cremizan. Já há alguns anos, o sacerdote estava empenhado na aquisição de terrenos com o objetivo de criar uma vinha que contribuísse com a manutenção das atividades dos salesianos. Os salesianos viram que era uma bela oportunidade para poder trabalhar com os frutos do próprio trabalho, a fim de manter, sobretudo, os estudos dos futuros sacerdotes a serviço das missões salesianas no Oriente Médio. Imersos na colina, à sombra das grandes oliveiras centenárias e de um grande pinheiro, cresce um tipo de uva encontrado somente aqui. A produção é vasta, vinhos canônicos de mesa, brancos e tintos. Desde o início da humanidade, Deus nos criou em meio a um jardim onde queria que existisse harmonia entre o homem, a natureza e sua presença. Trabalhar, estar presente aqui junto a esses cachos de uva é dar continuidade a esse projeto original de Deus, retomar esse caminho para que, ao fim, possamos estar todos na harmonia que Ele sonhou para nós desde o princípio. Alla fine dell'umanità possiamo entrare tutti in questa armonia che Dio ha sognato per noi dall'inizio. Há 125 anos entre oliveiras e pomares para criar um vinho com sabor de salvação. Come diciamo tante volte nell'Eucaristia, como dizemos tantas vezes na Eucaristia, o vinho é dom de Deus e fruto do trabalho do homem. E essa é a história da salvação. Sem o dom de Deus não podemos fazer nada. Ele faz crescer, manda chuva, que é fundamental, e nos dá sementes. Che fa crescere, è Lui che ci dona la pioggia, che è fondamentale, è Lui che ci dona il seme. O hummus é um dos destaques da culinária árabe. Sua origem não é precisa, mas certas narrativas o descrevem como um dos pratos mais antigos que existem. Sabe-se, entretanto, que o grão de bico, ingrediente principal do hummus, é cultivado no Oriente Médio há milhares de anos. Viemos a Belém apreciar e, claro, saborear esta iguaria. Antes de mais nada, vamos descobrir como é preparada. Colocamos o grão de bico na água um dia antes. Um dia depois o cozinhamos até que fique bem macio. Processamos na máquina, como vocês podem ver, com alho, limão, sal e pasta de gengelim, até ficar claro, suave e cremoso. O grão de bico é repleto de proteínas, fibras e rico em ferro, ácido fólico, fosfato e vitamina B. Um excelente alimento do ponto de vista nutricional. Não por acaso, o hummus faz sucesso. É saboroso e, além disso, é uma herança cultural. Venho da Califórnia, São Francisco. Minha família mora aqui em Belém e todas as vezes que venho visitá-los, gosto de comer aqui. Este restaurante é perfeito. Agradeço a eles por fazerem esta receita tão gostosa e tradicional. Neste restaurante, produzir e vender hummus é mais que um ofício. Trata-se de um legado familiar. Aftim Restaurant is owned by a family which they are refugees from Jaffa. They came in the 1948. Aftim Restaurant pertence a uma família de refugiados de Jaffa que chegou aqui em 1948. Naquele tempo, a família não tinha trabalho, então começou a fazer falafel em uma cabine na Praça da Manjedoura. Precisamos nos mudar e aqui estamos. Somos todos irmãos, primos.
Trabalhamos no restaurante, buscamos honrar o que nos foi deixado por nossos avós e ancestrais. Till now. And now we are like the cousins and the brother. We're working in the restaurant, trying to save and take care about this message, which was given by our grandfathers and ancestors. Acompanhado do falafel, salgadinho frito, feito também ele com o grão de bico e o famoso pão pita, o hummus fica ainda mais saboroso. E um dos diferenciais deste restaurante é justamente estar bem perto da Basílica da Natividade, local onde Jesus nasceu. Consideramos uma bênção ter este restaurante neste local perto da Igreja da Natividade. Muitos turistas dizem que, vindo a Belém, devem visitar a Basílica da Natividade, mas também experimentar o falafel perto da Praça da Manjedoura. Não é tarefa das mais simples contemplar Jerusalém nos dias atuais, imaginar como ela era há 2000 anos, já que com a ação do tempo, as destruições e os fenômenos naturais, a Cidade Santa passou por muitas transformações. A partir de agora, entretanto, graças à realidade virtual, os visitantes do Museu Torre de Davi têm a oportunidade de visualizar o local e até caminhar sobre ele, como era há 2000 anos. É possível entrar na Fortaleza Antônia, caminhar em meio aos monumentos públicos, aos mercados e às ruas desta que está entre as mais antigas cidades do mundo. Impressiona ainda ver o topo do Palácio de Herodes e o segundo templo de Jerusalém. Neste local sagrado, Jesus foi apresentado e esteve tantas vezes com a Sagrada Família para seguir os preceitos da fé judaica. Temos a oportunidade de estar no Fórum Romano ou em lugares antigos, e às vezes isso é difícil por causa do sol, dos textos longos que não conseguimos ler. Com a tecnologia, com a realidade virtual, podemos entrar no que os arqueólogos recriaram através das pesquisas, dos trabalhos em 3D, das maquetes e dos softwares e apresentar as informações exatamente como queremos. A experiência permite aos visitantes adentrar no mistério da Cidade Santa, ter noção de espaço, explorar a realidade religiosa, social e comercial daquela época. Para os guias turísticos, um novo jeito de contar a história. We used to bring people over here and show them the pool. Normalmente trazíamos as pessoas aqui para verem os restos da piscina. Tentávamos fazê-las imaginar como era. Usávamos um desenho que ajudava a dar uma ideia, mostrar como o lugar poderia ter sido. Depois fomos além e agora, com a tecnologia, podemos ver tudo em 360 graus. Os turistas compreendem melhor de um jeito mais fácil e isso simplifica o nosso trabalho. 360 degrees and people get it much better, easier, and it's much better for us to do our job. Um projeto que já existe em países como Portugal, Espanha, Itália e Grécia e que ganhou forma graças ao empenho de arqueólogos, artistas e desenvolvedores de software. Podem participar do tour grupos de no máximo 15 pessoas e crianças com mais de 12 anos. O percurso dura cerca de 3 horas, começa na Torre de Davi, passa pelo Muro das Lamentações e termina no Cardo, localizado no bairro judeu da Cidade Velha. We will take them from here, from the Herodian Tower, to discover Jerusalem. Levaremos as pessoas daqui, da Torre Herodiana, a descobrir a cidade no período do rei Herodes, no tempo do segundo templo de Jerusalém, unindo, graças à tecnologia, a Jerusalém de hoje àquela do passado. Ela era colorida, tinha o mercado, as pessoas, as comidas, a moda do tempo. Queremos mostrar como era, talvez mais bonita que hoje. Convidamos assim todos a unirem-se ao nosso tour e a descobrir a Jerusalém do passado através da tecnologia do futuro. Join our tours and discover Jerusalem of the past by using the technology of the future.